Graça e paz, meus amigos, meus irmãos em Cristo, noiva abençoada, pura e santa. Hoje eu queria falar com vocês sobre batismo nas águas. A grande maioria das igrejas fazem batismo nas águas. Pregam, mostram na Bíblia que você tem que se batizar nas águas. Então eu pergunto, é certo o batismo nas águas? Eu tenho mesmo que batizar nas águas? Se eu não tenho que me batizar, por que Cristo disse, aquele que crê e for batizado será salvo? Se Cristo disse isso, então realmente tem que ter o batismo. A pergunta é, esse batismo é nas águas? Então eu queria ver com você hoje na Bíblia sobre isso, sobre o batismo. Qual é o batismo certo? Se o batismo nas águas não é certo, é errado, qual é o nosso batismo? Então eu queria ler com vocês lá em Mateus, capítulo 3, versículo 2. Ali o João Batista começou pregando sobre batismo. E para se batizar nas águas tinha uma condição. Então vamos ler para saber qual era esta condição. Diz assim: e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então ele pregava que o povo tinha que se batizar nas águas e primeiramente eles tinham que se arrepender. Se arrepender de quê? Cada um andava de uma vida errada, afastado de Deus. Então o que ele fazia? Mandava o povo se arrepender desta vida errada, se voltar para Deus e como prova deste arrependimento, eles se batizavam nas águas, para mostrar que eles queriam compromisso com Deus. Aí eu te pergunto, se o batismo era para ter compromisso com Deus pelo arrependimento, a pessoa se arrependia, largava a vida errada e se batizava, aí eu te pergunto, por que Cristo se batizou? Jesus tinha alguma coisa para se arrepender? Para ter compromisso com Deus, se ele é o próprio Deus? Então agora vamos entrar no batismo de Cristo para você saber por que realmente Jesus se batizou e se você tem que se batizar. Diz assim, no livro de Mateus, capítulo 3, vamos ler do 13 até 15. Diz assim: então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, ou seja, João está vindo contra ele, porque ele não precisava desse batismo. Opunha-se dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse, olha por que Jesus se batizou. Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Jesus se batizou porque ele veio ao mundo para cumprir os mandamentos que foi dado a Moisés, porque o povo não conseguia cumprir. Então vamos ver isso aqui, olha onde diz isto, ó. Um pouco mais à frente, no capítulo 5, nós vamos ler o 17 e o 18. Aqui você vai saber por que Jesus se batizou. Diz assim o 17, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque, ele deixa um porém aqui nessa fala, ó, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Em outras palavras, se for cumprido, pode mudar a lei, pode tirar a lei. Então vamos ver isso aqui, ó. Se ele destruiu a lei, ou se a lei ainda está valendo, será que a lei ainda vale? Será que eu tenho que praticar a obra da lei? Vamos ler Romanos, capítulo 10, versículo 4. Depois a gente vai entrar no batismo de novo. É só para você entender por que ele se batizou. Diz assim, no versículo 4 do capítulo 10 de Romanos. Porque
o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, Cristo disse que a lei poderia ser destruída se ela fosse cumprida. Como ele cumpriu toda a lei, então Jesus destruiu a lei. Eu não preciso praticar mais obra nenhuma da lei, como o batismo nas águas. É um mandamento da lei, por isto que Cristo se batizou. Então eu vou te mostrar agora que o batismo nas águas não é para você. Quando você se batiza, o que acontece? Você vai saber o que você é quando você se batiza nas águas. Então vamos ler Mateus capítulo 3, versículo 11. E aqui você vai descobrir que batismo nas águas não existe para o povo gentio. Batismo nas águas é só para os judeus. Olha qual é o seu batismo. Diz assim: e eu, João Batista falando, em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse é o seu batismo, Espírito e fogo. Em outras palavras, João Batista disse: eu batizo com água, depois eu vou morrer e o batismo continuará, mas não será mais água, acabou o batismo com água. O batismo será com Espírito e com fogo. Quando for pregado que tem batismo nas águas, na Bíblia, é só para o povo judeu. Se o batismo nas águas não é para mim, qual é o meu batismo? Quando é que eu sou batizado com Espírito e fogo? Agora nós vamos entrar nesta área. Você vai entender qual é o seu batismo. Diz assim, vamos ler capítulo 3, versículo 2 do livro de Gálatas. Olha qual é o seu batismo e quando é que ele acontece. Diz no 2. Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quando você ouve uma pregação da fé e você ama aquela pregação e você diz: eu quero aceitar Cristo, eu quero receber Cristo, eu quero me entregar a minha vida para Ele, esse desejo, esse sentimento é o selo do Espírito Santo. Você foi selado. Tem pessoas que vão à igreja e saem falando mal da igreja, saem criticando, e que Jesus não existe, que tudo isto é mentira, e que eu não volto mais aqui. Por que elas têm essa atitude? Porque elas ouviram a pregação da fé, mas não foram seladas com o Espírito Santo. Por isso elas não tiveram essa conversão, não tiveram esse desejo de se entregar para Cristo. Então, o que acontece quando eu me batizo nas águas? Se Jesus se batizou para cumprir a lei e destruiu a lei, mas eu vou lá, induzido por um pastor que não conhece a Bíblia, não conhece o evangelho da incircuncisão que foi dado para os gentios, e vai lá e me induz a me batizar nas águas, ele diz que eu tenho que me batizar nas águas. Aí eu vou lá e me batizo. O que acontece? Vamos ler aqui no capítulo 3 de Gálatas, versículo 10. Olha o que acontece com você quando você se batiza nas águas e acredita nesse batismo. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Quando você se batiza nas águas, você está obrigado a praticar toda a lei. Por quê? Porque se você praticou um, você é obrigado a praticar todos.
É por isto que Cristo destruiu a lei, para que o povo não andasse mais pela lei, porque ninguém tinha condições de andar na lei. Porque andava na lei, quebrava um mandamento, era culpado de todos e se tornava maldito. Então você que confia no batismo nas águas, você é um maldito. Sua salvação não está garantida pelo batismo nas águas, né? Então vamos ler agora o capítulo 5 de Gálatas, versículo 3. Diz assim, continuando sobre a obra da lei. E de novo protesta todo homem que se deixar circuncidar, o que é circuncidar? Praticar obras, que está obrigado a guardar toda a lei. Você não tem querer, você é obrigado a praticar toda a lei e não pode quebrar nenhum. Mas quem é que consegue praticar e não quebra? Todos quebram e todos são malditos praticando obras da lei. Então você não tem que confiar em batismo nas águas. O seu batismo é no Espírito. Então agora, o que o batismo com o Espírito Santo faz em mim, né? Vamos ler o capítulo 6, o versículo 3 e 4 do livro de Romanos. Olha o que o Espírito Santo, pelo batismo, faz com você. O 3. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Olha o que acontece. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O Espírito Santo, quando ele te batiza, você morre com Cristo, ou seja, você perde o prazer pelo mundo. Você não tem mais prazer em estar discutindo com os outros, em estar humilhando, em estar encarnando. Desejo de comprar coisas roubadas para facilitar a tua vida, para economizar dinheiro, né? Você também, aqui diz também, ó. E o Espírito aí diz também que quando você ressuscitar, você será ressuscitado pelo Espírito Santo. Assim como Cristo ressuscitou pelo Espírito Santo, você também será ressuscitado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo faz você andar em novidade de vida. Você tem outro comportamento, seu modo de falar é diferente, você se torna mais doce, mais tranquilo. Tudo pelo batismo com o Espírito Santo, nada de água. Outra coisa que o Espírito Santo faz. Vamos ler Romanos, capítulo 8, do versículo 8 até o 15. O 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Entendeu por que Cristo falou, quem não for batizado não será salvo? Só é salvo aquele que foi selado com o Espírito Santo. O 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. Aqui é uma prova de que você é selado com o Espírito Santo. Se o seu corpo estiver vivo, ou seja, querendo as coisas do mundo, querendo cair no pecado, né, querendo voltar àquelas obras que você praticava, então o seu corpo está vivo. Por quê? Porque você não foi selado. Mesmo dentro de uma igreja, você não foi selado. E se você não foi selado, você não é salvo, não pertence a Cristo. Continuando aqui no 10. Por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça, né? E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais. Foi aquilo que nós falamos,
né? Como o Espírito Santo ressuscitou a Cristo, também vai ressuscitar você. Pelo seu Espírito que em vós habita. 12. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Ou seja, você não deve nada à carne. Se sua carne falar, vamos curtir a noite, vamos beber, vamos jogar, você não tem que fazer nada para agradar a tua carne, porque você não deve nada para a carne. 13. Porque se viver de segundo a carne, morrereis, perderá a salvação. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Isto aqui, quando a Bíblia fala em mortificar a obra do corpo, não viver pela carne, também inclui obras. Tipo, você acreditar em óleo ungido. Aonde você passa o óleo? É no Espírito ou na carne? Então você está vivendo pela carne. Jejum. O que é o jejum? Você deixa de comer. A comida vai para onde? Para o Espírito ou para a carne? Né? Você alimenta teu corpo de carne comendo a comida. Então você está vivendo pela carne, agradando a tua carne. A Bíblia diz que aqueles que andam na carne não têm Cristo, não é selado com o Espírito Santo. 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Olha mais uma coisa que o Espírito Santo faz, ó. Mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Pelo Espírito Santo, você recebe Deus como Pai, você tem carinho em chamar Ele de Pai. Você vê Ele como Pai, você não fala da boca para fora, ó, Deus é meu Pai. Não, você aceita de coração que Deus é teu Pai. Pelo Espírito Santo que faz com que você se sinta filho. Agora vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, não nas águas, formando um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. O que quer dizer? Quando Deus te sela com o Espírito Santo, você aí se torna um só. Deus, os anjos, Jesus, judeu, e nós somos uma só pessoa. Entendeu? Então, nesse entendimento, também é errado você dizer que é pecador, porque você se tornou um com Deus. Então, você recebeu a santidade de Deus pelo batismo com o Espírito Santo. Vamos ler agora Colossenses, capítulo 2, do versículo 10 ao 14. O 10. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. 11. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mãos no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, ou seja, Cristo circuncidou o teu espírito. O que é circuncisão? Era um talinho que dava no órgão íntimo, vamos dizer assim, do homem no 8º dia de nascido. E dali o pai dele começava a ensinar as obras da lei a ele. Então essa circuncisão aqui não foi feita com mãos humanas. Foi feita por Cristo no teu espírito, pelo batismo com o Espírito Santo. 12. Sepultado, ou seja, você morreu para o mundo. Sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E
quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Mais uma prova de que você não tem que pedir perdão de pecado, que é outro erro que a igreja faz a gente errar. Quando ele te sela com o Espírito Santo, ele perdoa todos os seus pecados. Você se torna puro, santo, justo pelo sangue de Cristo. Aí você é selado com o Espírito Santo para morrer para o mundo e viver para Deus. Diz aqui o 14 agora. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, que ordenança é essa? Você tem que praticar a lei. Jesus acabou com isso aí, você não precisa mais praticar a lei. A qual, de alguma maneira, nos era contrária. E a tirou do meio de nós. Está vendo o que Cristo fez? Tirou obra, chega de lei, chega de praticar obra, se sacrificar, cravando-a na cruz. Aí você entra numa igreja e eles começam a pôr obra em cima de você, bota lei, bota uma carga. É por isso que tanta gente não quer mais saber de igreja. Entra numa igreja, aí começa carga, e a pessoa vai se cansando, se enjoando, desanimando e acaba saindo da igreja. E hoje, para sujar mais ainda o nome da igreja, eles só sabem pedir dinheiro. Quando você chama uma pessoa para ir à igreja, ele pensa logo, eu vou para a igreja dar dinheiro para pastor? Porque eles não falam mais de Deus, não pregam mais a palavra. Só sabem botar carga e pedir dinheiro. Tudo que eles fazem tem que ter um dinheirinho, né? Então essas igrejas elas erram muito e fazem a gente errar. Agora vamos ver mais uma palavra que Jesus falou e eles entortam. Eles mentem para o povo usando a Bíblia. Olha o que Jesus falou aqui. Ó. Nicodemos foi falar com Jesus. Você deve conhecer essa história. Então olha só o que diz aqui no capítulo 3 de João, versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ou seja, Nicodemos queria saber de Jesus o que ele tinha que fazer para ir para o céu. Se a vida dele estava certa, se ele estava agradando a Deus. Então ele perguntou a Jesus: Senhor, da vida que eu estou vivendo, se eu morrer eu vou para o céu? Aí Jesus falou para ele em outras palavras: você está todo errado. Você tem que mudar tudo, você tem que nascer de novo. Então ele não entendeu, ele achou que ele tinha que entrar na barriga da mãe dele de novo para poder nascer. Aí olha o que Jesus respondeu sobre o novo nascimento. Jesus respondeu: na verdade, estou lendo o versículo 5 do capítulo 3 de João. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eles pegam essa palavra e diz que você tem que se batizar para nascer da água. Esta água aqui não é a água do batismo. Esta água se refere à palavra de Deus. Por que a palavra é comparada com água? Você, quando começa a ler a Bíblia te lava. Você vai lembrando dos versículos. Sempre que você comete um erro, vem um versículo na tua mente. Não pode fazer isto, não pode falar aquilo, não pode agir desta maneira. Você não pode ficar nesse lugar. Então a palavra ela vai te transformando, vai trabalhando a tua vida e você se torna uma nova criatura, você nasce de novo pelo lavar da palavra de Deus. Não tem nada a ver com água, né? E você nasce do Espírito, ou seja, o Espírito te sela e começa a te transformar, ele começa a te falar com você. Sempre que você vai cometer um erro, o Espírito Santo ele fala com você, né? Aí Jesus falou que aquele que ouve a voz do Espírito Santo não deve endurecer o coração, né?
Então, quando você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça. Faça aquilo que o Espírito Santo está te mandando fazer. Porque a palavra diz, aquele que anda pelo Espírito, ele tem Deus, ele tem salvação garantida, ele não entra em condenação. Agora vamos ler Marcos capítulo 16, versículo 16. Mais uma prova de que tem que ter o batismo com o Espírito Santo para ser salvo, não nas águas. Diz o 16. Quem crer e for batizado será salvo. Aqui fala em duas condições para ser salvo. Olha só, quem crer, primeiro você tem que crer. Não praticar, você tem que crer no que Cristo fez na cruz. E viver por isso, confessar e viver pelo que Cristo fez na cruz. Depois você vai ser batizado. O batismo nas águas, ele é você que faz, você que decide. Então Jesus disse assim, quem crê e for batizado, ou seja, o batismo não depende de você. Se dependesse de você, Jesus ia dizer, quem crê e se batizar, será salvo. Mas ele não disse quem crê e se batizar. Então o batismo não depende de você. Ele diz, quem crê e for batizado, ou seja, é Jesus que batiza, é Jesus que escolhe. Ele não quer salvar o povo todo. Jesus, ele tem um povo escolhido. Se ele quisesse salvar todo mundo, ele batizava todo mundo e todo mundo teria uma vida santa e todo mundo seria salvo. Então por que ele não batiza todo mundo? Se é ele que salva, se é ele que batiza, né? Porque ele tem um povo escolhido aqui nessa terra. Mas, se você achar que isso aqui é errado, que tem que ter batismo nas águas, para depois ser batizado com o Espírito Santo, olha o que a Bíblia diz sobre aqueles que querem andar na lei, aqueles que rejeitam a palavra, o sacrifício de Cristo. Vamos ler Hebreus, capítulo 10, do versículo 26 até o 30. Olha o que fala aqui sobre o julgamento, para quem não andou na palavra. 26. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ou seja, você está entendendo, você está aprendendo que não tem batismo nas águas. Mas se você decide se batizar mesmo assim, ou se você é batizado e continua crendo que você está perdoado por causa do batismo, ou seja, você quer pecar voluntariamente, o sacrifício de Cristo já não cobre mais esse erro. Você se torna um pecador diante dele, né? Então, naquele dia, você não terá salvação, porque você está desprezando o sacrifício de Cristo. 27. Mas uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. O que quer dizer isto aqui? Quando você erra, você fica naquela expectação, se eu morrer eu vou para o inferno, se Jesus vir agora eu não vou subir, eu não serei salvo, porque eu cometi um erro, né? Por quê? Porque você está transgredindo a palavra, você está vivendo nas obras. Você entra numa igreja, o pastor só sabe te acusar, que você é um pecador, que você é cocô do cavalo do bandido, e começa aquele monte de humilhação. E Jesus, ele te santificou, Jesus te selou com o Espírito, você tem um valor para Deus que nem você sabe. Às vezes eu penso, Deus me dá tanto valor que nem eu mesmo me valorizo, né? Então vamos ler agora o 28. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Olha só pela lei de Moisés. Alguém transgrediu, já morria sem misericórdia. Só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor. Quem? Quem que vai merecer um castigo maior? Diz aqui, aquele que pisar o Filho de Deus
e tiver por profanado o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Ou seja, quando você pratica a lei, né, tipo jejuar, subir monte, acreditar em óleo ungido, ficar pedindo perdão de pecado, você está pisando o Filho de Cristo, o sacrifício que ele fez. Você está profanando o Espírito da graça, que é a salvação pela fé e não pelas obras. Então você não terá nenhuma misericórdia. Se na lei de Moisés já não tinha misericórdia, imagine na vida do Filho de Deus. Deus dá o Filho dele para poder morrer numa cruz, para você ter uma salvação garantida pela fé. Você rejeita o que Cristo fez e começa a praticar a obra, você acha que Deus vai ter misericórdia de você? Olha o que diz o 30. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E, outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Você vai ser julgado e você será condenado. Porque você não está andando por Cristo, você está andando pelas obras da lei que Cristo já destruiu. Se você for conversar com o pastor, ele vai dizer, não, mas Paulo batizou. E Paulo não era para batizar. Paulo foi chamado para o evangelho da incircuncisão, para pregar o Jesus Cristo ressuscitado para o povo gentio. Então, por que ele foi batizar? Vamos ver isto. Então, nós vamos ler aqui por que Paulo batizou. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 22. Vamos ler o versículo 16 até o 21. Diz assim, e agora, por que te detém? Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Ou seja, Paulo estava pregando batismo. Ele não tinha que batizar ninguém, ele não foi chamado para batizar. Mas por que ele batizou? Olha onde é que ele estava. O 18. E vi aquele que me dizia, dá-te depressa e sai apressadamente de Jerusalém. Ele estava em Jerusalém. Jerusalém tem um povo judeu. Então quem ele estava batizando? Os judeus. E ele foi chamado para pregar para os gentios. Então ele estava errado. Então Jesus pegou ele e falou para ele, ó, sai de Jerusalém. Eu não te escolhi para pregar para judeu, para ficar batizando. Então olha o que Jesus falou para ele. Porque não receberam o teu testemunho acerca de mim. E eu disse, 19, e eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava os vestidos dos que o matavam. Paulo estava se justificando por que ele estava ali. Jesus mandou ele sair de lá. Aí ele falou, não, Senhor, não tem perigo eu estar aqui, eles já sabem que eu sou. Eu me converti, agora eu estou fazendo a tua vontade aqui. Mas Jesus não chamou ele para o judeu. Aí olha o que Jesus fala para ele no 21. E disse-me, vai, porque hei de te enviar aos gentios de longe. Está vendo? Ele estava no povo judeu, fazendo o que não era para ele fazer. Então, Paulo ali, quando ele batizou, ele teve um momento que ele andou errado. Era para ele ir para os gentios. E ele acabou indo para os judeus. Então, essa passagem aqui de Paulo batizando, eu estou te mostrando, porque se algum pastor pregar isto para você e dizer que Paulo também batizou, você já sabe o porquê que ele batizou.
porque ele estava errando, ele tinha que ir para o gentio, e ele foi para o judeu, e Jesus foi lá e repreendeu ele. Então aqui vamos ver o batismo que é válido na Bíblia, que é para o povo judeu. Olha quem é que estava batizando. Nós vamos ler o Atos, capítulo 2, versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, eles tinham 2 batismos, ou seja, na água e depois o selo com o Espírito Santo. Então, se um pastor pregar isto aqui para você, você sabe que isto não é para você, porque é Pedro. O seu apóstolo é Paulo. O seu livro é de Romano até Hebreu. Então você não tem que andar por toda a Bíblia, porque senão você erra. A Bíblia toda não é feita para você. Então você só tem que andar nos livros de Romano a Hebreu. Você pode ler a Bíblia para ter conhecimento, não para viver. Está entendendo? Porque se você quiser andar pela lei, você vai ter que praticar todas as obras da lei. E você entra em condenação, se torna um maldito. Agora nós vamos ler 2 versículos, que eu vou te mostrar por que nós não se batizamos nas águas. Você viu que Pedro, ele batizava para perdão de pecado e depois a pessoa recebia o Espírito Santo. Mas com a gente não é assim. Nós não precisamos se batizar nas águas para perdão de pecado. E você também, quando for orar, não peça perdão de pecado. Você vai saber agora um dos motivos. Tem um monte, mas você vai saber um dos motivos porque você não deve pedir perdão de pecado. Romanos, capítulo 8, nós vamos ler o versículo 29 e o 30. Olha o que acontece quando você recebe a Cristo, que você é selado com o Espírito Santo. Diz assim no 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem... Olha o que Deus quer de você. Você quer que seja. Deus quer que você seja como? Conforme a imagem de seu Filho. Você tem que ser igual a Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha o que Deus fez com você. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Aí eu te pergunto, Cristo ele te chamou. Você foi à igreja, recebeu Jesus. Então você foi selado com o Espírito Santo, você foi chamado. E quando ele te chamou, ele te justificou, ou seja, apagou todos os teus pecados. Você se tornou um santo, um puro, sem erro nenhum diante dele. E quando ele te justificou, ele também te glorificou. Você é um glorificado. Então não diga eu sou pecador. Não diga eu posso perder a salvação. Entendeu? Não queira e não confie no batismo nas águas, porque você foi chamado, justificado e glorificado. Você é santo. Jesus te chamou, Deus te chamou para ser conforme a imagem de Jesus. Então você é santo, glorificado. Nunca mais peça perdão de pecado, porque ele já pagou todos os seus pecados. Se algum, mesmo assim, se você conversar com algum pastor, e ele tentar te enrolar para dizer que o batismo nas águas é válido só para ele não tirar o batismo da igreja e ter que se explicar, para o povo achar que ele não entende a Bíblia, então ele vai insistir que o batismo é válido. Então, se o batismo é válido, olha o que a Bíblia diz. Entenda isso aqui, ó. O 4, vamos ler Efésios, capítulo 4, versículo 4 e 5. Olha quantos batismos existem para você. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Só existe um batismo.
E qual é o batismo? João Batista já falou. Depois de mim, você será batizado com Espírito e com fogo. Por que tem tanta ignorância dentro da igreja, cara? A Bíblia é tão clara. Você está entendendo? João Batista falou que depois dele o batismo não seria com água, seria com Espírito e com fogo. Aí você está vendo aqui no capítulo 4 de Efésios, no versículo 5, que só tem um Senhor, uma só fé e um só batismo. Por que eles batizam na água? Será que você vai continuar neste erro? Você quer sair do erro? Você quer deixar de ser maldito? A Bíblia diz que essas pessoas estão debaixo de condenação. Toda a igreja vai se perder. Você quer se perder junto? Você quer estar dentro de uma igreja, tendo uma vida santa, para depois ir para o inferno? Quer um conselho? Eu sou membro da Igreja Cristo Vive. Eu não sou pastor, eu não sou teólogo, eu não sou professor da Bíblia. Eu sou só um membro. E estou aqui tentando passar para você um pouco do conhecimento que eu tenho, porque eu já vivi na lei, eu perdi 15 anos dentro de uma igreja, que eu não vou falar o nome, porque eu não estou aqui para criticar a igreja. Eu só quero falar da Bíblia. Quem quiser acreditar e ir para o caminho certo, glória a Deus. Quem quiser continuar no erro, vai queimar no inferno para sempre. Porque sem Jesus não tem salvação. Não adianta você dizer que a salvação é pela graça e praticar obras, porque você está errado, você entrou em condenação. Então, quer um conselho? Vai para a igreja Cristo Vive. Essa igreja ela é muito criticada porque o povo não conhece a Bíblia como ela tem que ser pregada. E o apóstolo Miguel Ângelo, ele prega a verdade. E como o povo não conhece, aí o povo vive no erro, achando que ele está errado e essas outras igrejas estão certas. Mas eu estou te mostrando aqui, entre outras coisas que eu vou te mostrar, como perdão de pecado é errado, eu vou fazer um vídeo para você ver que isso é errado. Depois eu vou fazer um vídeo com essas igrejas que ficam manifestando o diabo. Como é que um diabo entra em um cristão? Eu vou te mostrar o porquê que ele entra. O cristão que manifesta um demônio, ele não é salvo. Ele pode falar em língua, ele pode jejuar, fazer o que for, ele não é salvo. Eu vou te mostrar na Bíblia isto, nesse vídeo que eu vou fazer. Então, sai da tua igreja, conversa com o teu pastor. Se ele não mudar, muda você. Não se perca com ele. Fala para ele assistir esse vídeo, fala para ele estudar na Bíblia os versículos que eu estou colocando. Isto aqui é alguns versículos que eu separei. Tem um monte. Se eu botasse todos os versículos, eu ia passar o dia todo aqui falando, mas eu não quero que o vídeo fique muito grande. Então, vá para a igreja Cristo Vive, se o teu pastor não mudar. Muda você, vai para a igreja certa, viva na graça pela fé. Porque essas igrejas vivem na graça pela obra. E por obra da lei, ninguém será salvo. Vamos continuar nossa leitura para o vídeo não ficar muito grande. Então, o que acontece? Esses pastores, eles entortam a Bíblia toda. Você lembra quando o diabo foi tentar Cristo no deserto? Ele citou versículos bíblicos, mas tudo fora de contexto. Mesma coisa o que o pastor faz. Pega na Bíblia que tem o batismo nas águas e diz que é para você. Estão entortando a Bíblia, a mesma coisa que o diabo fez. Por quê? Porque eles são pastores, servos do diabo, está isto na Bíblia. Então, olha o que diz aqui, em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 14. Olha as coisas que Deus faz, que os pastores estão mudando, estão bagunçando. Olha se Deus muda alguma coisa. Ó. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. Como esses pastores não têm mais temor de Deus, eles misturam a Bíblia toda, faz maior bagunça. Moral da história, você vai se perder junto com eles. Glória a Deus que eu saí dessas igrejas. Deus me revelou a graça. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho certeza da minha salvação, porque antes eu não tinha.
Se você está ouvindo esse vídeo e mesmo assim está pensando, não, tem que ter batismo nas águas, o batismo é certo, eu vou continuar crendo no batismo. Ou então você que ainda vai ser batizado e pensa, não, eu vou me batizar, porque meu pastor falou que o batismo nas águas tem que fazer, porque senão eu não serei salvo. Olha o que diz aqui no Provérbio, capítulo 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Continua crendo no batismo nas águas. Se você não se batizou e vai se batizar e quer se batizar, se batiza, porque você está garantindo a perda da tua salvação, porque você está anulando o sacrifício de Cristo. Aí se você pensar assim, como é que pode estar tão claro e esses pastores não sabem disso? Será que os pastores não viram isso na Bíblia e estão fazendo esse monte de erro dentro da igreja para o povo errar com Deus? Olha o que diz aqui em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Olha o que Pedro está falando e de quem ele está falando. O 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo. Pedro está falando do evangelho que foi dado a Paulo. Vós escreveu, que o amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Jesus deu uma sabedoria a ele para ele pregar o evangelho. Aí diz o 16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Nem todo mundo entende o que Paulo fala. E é por isso que eles pregam tanto erro. Que os indoutos e inconstantes torcem. Está vendo aqui? Estão torcendo tudo. E, igualmente, as outras escrituras, ou seja, eles distorcem o que Paulo falou e distorcem o resto do livro da Bíblia. Eles bagunçam tudo, misturam tudo. E você está caindo direitinho. Igual o diabo fez com Jesus, mas só que Jesus não caiu. Mas você está caindo. Para a sua própria perdição. Ou seja, os pastores todos vão se perder. E você acha que vai acontecer o que com você? Hã? Lembra que as pessoas eram mortas sem misericórdia quando erravam nas leis de Moisés? Imagine você que está errando em um sacrifício que custou a vida do Filho de Deus. Para finalizar, vamos ler agora o nosso último versículo. Para quem não entende essas coisas, tem pessoa que você explica direitinho e a pessoa diz, não concordo. Você mostra na Bíblia, você lê, explica e a pessoa diz, não é bem assim. Não, eu não aceito. Não, a sua igreja que está errada, a minha está certa. Por que você mostra uma coisa que é tão clara e as pessoas não entendem? Olha a resposta aqui, no segundo livro de Coríntios, capítulo 4, versículo do 3 até o 10. Por que tantas pessoas são ignorantes a respeito da palavra de Deus? Então vamos ler, capítulo 4 de Coríntios, do versículo 3 ao 10. Vamos ler o 3. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Ou seja, quem não está entendendo esse evangelho e quer viver pela lei, pedindo perdão de pecado, subindo o monte, jejuando, achando que são santas porque fizeram um jejum, confiando no batismo nas águas. Então, para ele, o verdadeiro evangelho está encoberto. Por quê? Porque estão se perdendo. 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Qual é o Deus desse século? Você sabe quem é, não sabe? Para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, o diabo, que é o Deus desse mundo, cega
a mente, o coração das pessoas que são incrédulas, que duvidam, que ficam arrumando versículo para debater com próprios versículos da Bíblia, com coisa que a Bíblia vai contra ela mesma. Então elas estão cegas andando pela lei. E o evangelho da salvação, que é o sacrifício de Cristo, não resplandece para elas. Elas preferem praticar obras para se salvarem. 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos nossos servos, por amor de Jesus. 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, se o batismo nas águas valesse, a excelência do poder não seria só de Deus, porque você se batizou. Se o jejum valesse, a excelência do poder não seria só de Deus, porque você jejuou, você se sacrificou, você pagou o preço. Então você merece também ser glorificado, ser honrado, porque você fez sua parte. Mas só que tudo já está feito por Deus em Jesus Cristo. Qual é a minha parte? Acreditar. Acreditar que Jesus já pagou o preço, confessar e viver por isto, pelo sacrifício de Cristo. 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. 9. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 10. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal. Em outras palavras, Deus nunca te abandona. Por mais que você sofra, seja humilhado, maltratado, desprezado, você é sempre amado. Você é selado com o Espírito Santo. Tem um reino feito com a grandeza da misericórdia de Deus só para você. Este reino Deus te dará por herança. Qual é a herança? É o sofrimento que você passa, que você suporta por amor a Cristo. Quantas coisas a gente tem suportado por amor a Cristo e não pelas obras. Então, Deus ele te ama, Deus está com você o tempo todo. Mesmo que nós pensamos que Deus nos abandonou, Ele está conosco. Então, meus amados, eu espero que você entenda tudo isto que eu tentei passar para você. Tem muitos outros versículos que eu poderia usar, mas eu separei alguns para que não alongasse muito. Então, que você entenda isso, converse com o seu pastor. Se ele não mudar, saia de lá, porque essa igreja está debaixo de condenação. Deus vai cobrar, Deus vai condenar essa igreja porque não andaram no sacrifício de Cristo, rejeitaram a cruz de Cristo. E que você não participe desta condenação. Vá para a Igreja Cristo Vive, Ministério Apóstolo Miguel Ângelo. Entra aí no YouTube, bota aí Igreja Cristo Vive. Você vai saber o endereço, o telefone de lá, os dias de culto, horário de culto. Vai frequentando a igreja e você vai crescendo no conhecimento. Você vai aprendendo muito mais ainda do que eu te falei aqui. E você vai ser um perfeito varão, você vai ser um obreiro aprovado. E naquele dia você será salvo pela fé e não pelas obras, porque pelas obras da lei, nenhuma carne será salva, será justificada. Então, meus amados, eu peço desculpa pelos erros, algumas palavras que eu li errado, falei errado, porque eu não vou editar esse áudio. Quando eu acabar aqui, já joga direto lá no computador para você ouvir, entendeu? Então, graça e paz, fique na paz, que o Senhor Espírito Santo tenha te selado para que você entenda isto tudo direitinho,
porque aqueles que não foram selados não entendem as coisas de Deus, é chamado de homem natural. E se você entender, é porque você foi selado com o Espírito Santo e você não se perderá. Fique na paz e graça e paz para todos vocês.